Esta história aconteceu na pitoresca cidade de Florença, na Itália, onde o rico empresário Enrico Duca vivia. Enrico era conhecido por sua fortuna e influência, mas também por seu temperamento rigoroso e visões tradicionais sobre a vida. Ele tinha um filho, Leonardo Duca, de 25 anos, que havia sido educado nas melhores escolas e rodeado por todos os luxos que o dinheiro podia comprar. No entanto, Leonardo era diferente de seu pai. Enquanto Enrico valorizava a riqueza e o status, Leonardo tinha um coração bondoso e um espírito livre. Ele gostava de arte, música e tinha interesse em entender as histórias das pessoas comuns, aquelas que viviam nas ruas de Florença. Leonardo era amado por muitos, mas sua atitude compassiva não era bem vista por seu pai, que queria que seu filho seguisse seus passos nos negócios e mantivesse a família no topo da sociedade italiana. Apesar de todas as diferenças, Leonardo sempre respeitou seu pai, tentando o máximo possível agradá-lo. Mas as pressões de Enrico começaram a aumentar quando ele decidiu que era hora de Leonardo se casar. Para Enrico, o casamento de seu filho com uma jovem de uma família rica e influente era o próximo passo lógico para garantir a continuidade da dinastia Duca. Leonardo, por outro lado, não acreditava em casamentos arranjados e muito menos em se casar por conveniência. Ele queria se casar por amor, algo que seu pai considerava uma tolice juvenil. A tensão entre pai e filho aumentava a cada dia até que um incidente mudasse o curso de suas vidas. Um dia, durante uma caminhada solitária pelas ruas históricas de Florença, Leonardo cruzou o caminho de uma jovem mendiga chamada Sofia. Ela era uma figura familiar na cidade, sempre sentada no mesmo canto, pedindo esmolas para sobreviver. Sofia tinha uma expressão triste, mas ao mesmo tempo havia algo em seus olhos que cativava Leonardo. Ele parou para conversar com ela e ficou fascinado por sua inteligência, humor e bondade, apesar das dificuldades da vida. Quando Enrico descobriu que seu filho estava se aproximando de uma mendiga, ele ficou furioso. Para ele, isso era uma desgraça e uma ameaça ao legado da família Duca. Como punição, Enrico decidiu que Leonardo deveria se casar com Sofia, acreditando que isso afastaria seu filho de qualquer noção romântica e faria com que ele entendesse o peso da responsabilidade familiar. No entanto, Enrico não estava preparado para o que essa decisão desencadearia. Quando Leonardo foi confrontado por seu pai com a ordem de se casar com Sofia, ele ficou atônito. Não conseguia acreditar que seu próprio pai o forçaria a tomar uma decisão tão drástica e injusta como forma de punição. No entanto, a postura firme e intransigente de Enrico deixou claro que isso não era uma sugestão, mas uma exigência inegociável. Leonardo se viu em um dilema profundo: obedecer a seu pai e sacrificar suas próprias convicções, ou resistir e enfrentar a ira de Enrico, arriscando sua herança e perdendo tudo o que conhecia. Sofia, por sua vez, estava confusa e assustada com a proposta de casamento. Ela sabia que não fazia parte do mundo de Leonardo e temia que esse casamento fosse apenas uma piada cruel dos ricos. No entanto, quando Leonardo a visitou novamente, ele explicou sua situação e pediu que ela confiasse nele. Ele prometeu tratá-la com respeito e dignidade, independentemente das circunstâncias. Apesar de suas dúvidas, Sofia aceitou a proposta de casamento e os dois se casaram em uma cerimônia modesta, bem distante dos casamentos luxuosos que Enrico havia imaginado para seu filho. A notícia do casamento se espalhou rapidamente pela alta sociedade de Florença, causando choque e escândalo. Os amigos e conhecidos de Enrico começaram a questionar sua sanidade e a posição da família Duca na sociedade. Enrico, no entanto, estava convencido de que esse erro seria logo corrigido e que Leonardo eventualmente se separaria de Sofia, aprendendo uma lição valiosa. Porém, com o passar do tempo, algo inesperado começou a acontecer. Leonardo e Sofia, unidos por circunstâncias incomuns, começaram a desenvolver um vínculo genuíno. Leonardo começou a ver Sofia não apenas como a mendiga que seu pai queria que ele desprezasse, mas como uma mulher forte, inteligente e de grande coração. Eles passaram a passar mais tempo juntos e Leonardo descobriu que Sofia tinha um talento especial para a pintura. Ela era uma artista talentosa que, apesar de viver nas ruas, nunca havia abandonado sua paixão pela arte. Leonardo decidiu ajudá-la a desenvolver esse talento, apresentando a galerias locais e promovendo seu trabalho entre os amigos artistas que conhecia. Logo, as pinturas de Sofia começaram a chamar a atenção de críticos de arte, e ela se tornou uma sensação em Florença.
O que começou como um casamento forçado e sem amor, transformou-se em uma parceria criativa e emocional que surpreendeu a todos, incluindo eles mesmos. Durante esse tempo, Sofia conheceu Chiara, uma jovem dona de galeria que se tornou a maior apoiadora de Sofia. Ela viu o potencial de Sofia desde o início e trabalhou incansavelmente para promover o seu trabalho. Chiara também se tornou uma amiga próxima de Sofia, oferecendo apoio emocional e ajudando-a a se ajustar ao novo mundo em que agora vivia. Enrico tinha um amigo de longa data chamado Giovanni, um empresário local muito rico, mas de caráter duvidoso. Ele era um homem cínico que via o casamento de Leonardo com Sofia como uma piada. No entanto, ao ver a crescente popularidade de Sofia e a transformação de Leonardo, ele começou a questionar suas próprias crenças sobre o que realmente importa na vida. Por outro lado, Enrico, ao ver o sucesso inesperado de Sofia e o vínculo crescente entre ela e Leonardo, começou a sentir uma mistura de orgulho e amargura. Ele nunca havia esperado que sua punição resultasse em algo positivo, e isso fez refletir sobre suas próprias escolhas e valores. Com o passar do tempo, o relacionamento entre Leonardo e Sofia cresceu em confiança e afeto. Eles formaram uma parceria forte, tanto no amor quanto na arte, e Sofia se tornou uma figura respeitada na cena artística de Florença. Mas, como em toda história, um evento inesperado estava prestes a mudar tudo. Vamos pregar uma pequena peça naqueles que só leem os comentários. Eles não vão entender. Eu estou na pizza no comentário, só quem ler até aqui vai entender. E agora, vamos continuar com a história. Em uma noite de gala em Florença, onde as obras de Sofia seriam exibidas ao lado de renomados artistas, Enrico decidiu fazer uma aparição surpresa. Ele havia passado os últimos meses evitando o casal, relutante em admitir para si mesmo que começava a admirar a resiliência e o talento de Sofia. No entanto, naquela noite, algo dentro dele o fez querer ver o sucesso de sua nora de perto, talvez pela primeira vez, sem o peso do preconceito. Durante a exposição, uma das pinturas de Sofia, retratando uma figura feminina em uma paisagem desolada, chamou a atenção de um renomado crítico internacional de arte. Ele ficou impressionado com a profundidade emocional da obra e perguntou a Sofia sobre sua inspiração. Sofia, com sua voz calma e humilde, revelou que a figura na pintura foi inspirada em sua própria mãe, uma mulher que, antes de morrer, lutou contra a pobreza e a injustiça social, mas sempre manteve sua dignidade e esperança. Enrico, que estava ouvindo a conversa à distância, ficou em choque ao ouvir essa história. A figura na pintura de algum modo lhe parecia familiar. Quando se aproximou da tela, paralisou-se ao reconhecer algo nas feições da mulher. Percebeu que a figura era uma representação de alguém que ele conhecia bem, alguém que ele havia perdido muitos anos atrás. Enrico começou a tremer, e sentindo o peso da revelação, saiu apressado da galeria, sem dizer uma palavra. Leonardo e Sofia, preocupados, tentaram segui-lo, mas ele já estava fora de vista. Naquela noite, Enrico não conseguiu dormir. Ele estava consumido pelas memórias do passado, memórias que havia enterrado profundamente. Lembrou-se de uma mulher que ele havia amado na juventude, uma mulher com quem teve um breve mas intenso relacionamento. Aquela mulher, que ele abandonou devido às pressões familiares, era a mãe de Sofia. A revelação foi um golpe devastador para Enrico. Ele percebeu que Sofia, a mulher que ele desprezava e via como uma ameaça ao seu legado, na verdade era sua própria filha. Ele havia punido seu filho Leonardo, forçando-o a se casar com sua própria irmã, sem saber da verdadeira identidade de Sofia. À medida que Enrico lidava com essa nova realidade, sabia que teria que revelar a verdade a Leonardo e Sofia. Mas a dor da descoberta e o medo das consequências o paralisaram. Como poderia contar a eles? Como poderia enfrentar o fato de que ele mesmo havia causado tanto sofrimento? Os dias passaram, e Enrico decidiu que a única maneira de lidar com a situação era contar a verdade. Ele chamou Leonardo e Sofia para uma reunião em sua mansão, sem revelar o motivo. Quando chegaram, Enrico estava visivelmente abalado, algo que Leonardo nunca havia visto antes. Ele pediu para que se sentassem e, com a voz trêmula, começou a contar sua história. Desde sua juventude até o momento em que abandonou a mulher que agora ele sabia ser a mãe de Sofia. A revelação foi devastadora para Leonardo e Sofia. Eles ficaram em silêncio, processando a enormidade do que acabaram de ouvir. Sofia, em particular, estava arrasada, sentindo-se traída e confusa. O homem que ela havia começado a amar,
Era na verdade seu irmão, e o pai que ela nunca conheceu havia sido responsável por sua miséria e a de sua mãe. Após a devastadora revelação de Enrico, o mundo de Leonardo e Sofia desmoronou. A notícia os deixou emocionalmente destroçados, incapazes de compreender como poderiam seguir em frente. Leonardo, que sempre admirou e respeitou seu pai, agora se via diante de um dilema moral e emocional que parecia insuperável. Ele não sabia como lidar com a dor de descobrir que sua esposa era na verdade sua irmã e que seu pai fora responsável por tanto sofrimento. Sofia, por sua vez, estava consumida por uma mistura de raiva, amargura e desespero. Ela se viu dividida entre o amor que começava a sentir por Leonardo e o horror de descobrir que ele era seu irmão. Além disso, seu ressentimento em relação a Enrico cresceu, sabendo que ele havia abandonado sua mãe e contribuído para a difícil vida que ela teve. Ambos decidiram ficar um tempo afastados. Leonardo foi para a casa de campo da família na Toscana, enquanto Sofia procurou refúgio na casa de Chiara, sua amiga e dona da galeria. Durante esse tempo, ambos enfrentaram momentos intensos de reflexão e autoquestionamento. Na casa de campo, Leonardo se isolou do mundo. Passou dias refletindo sobre sua vida, suas escolhas e o futuro que agora parecia estar em ruínas. Questionou-se se poderia continuar vivendo em Florença, sabendo que a sociedade logo descobriria a verdade. Mas ao mesmo tempo, ele se lembrava dos momentos de felicidade que compartilhara com Sofia e de como ela havia trazido luz à sua vida. Apesar da dor, ele percebeu que o amor que sentia por ela era real, embora complicado. Enquanto isso, em Florença, Sofia mergulhava em sua arte como uma forma de lidar com a dor. As pinturas que começava a criar eram intensas, cheias de emoção e complexidade. Chiara, sempre ao seu lado, a incentivava a canalizar suas emoções em seu trabalho. Gradualmente, Sofia percebeu que, apesar de tudo, ainda tinha controle sobre sua vida e seu futuro. Ela decidiu que, independentemente do passado, escolheria como viver a partir de agora. Sofia começou a reconstruir sua confiança e a aceitar que sua vida não precisava ser definida pelo erro do passado de Enrico. Ela decidiu que não deixaria o sofrimento do passado destruir o que ela e Leonardo haviam construído juntos. Após semanas afastados, Leonardo e Sofia decidiram se encontrar e conversar. O encontro foi tenso e cheio de emoções. Ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre e que qualquer decisão que tomassem teria profundas consequências. Sentados em um parque tranquilo em Florença, falaram abertamente sobre suas dores, medos e esperanças. Sofia compartilhou sua decisão de seguir em frente com sua vida, independentemente do que acontecesse entre eles. Ela afirmou que queria continuar pintando e estava determinada a encontrar um novo caminho para si mesma. Leonardo, por sua vez, confessou que, apesar de todo o sofrimento, ainda a amava e não conseguia imaginar sua vida sem ela. Ele sugeriu que, embora soubessem que um casamento entre eles era impossível, poderiam continuar a se apoiar e amar de outra maneira. Decidiram então permanecer como parceiros na vida e na arte, reconhecendo que o amor entre eles transcendeu convenções e as tragédias do passado. No entanto, ainda havia algo a ser resolvido com Enrico. Ambos sabiam que ele estava sofrendo com a culpa e o arrependimento. Decidiram confrontá-lo juntos, não para puni-lo, mas para encontrar uma maneira de seguir em frente como uma família, apesar das circunstâncias difíceis. Leonardo e Sofia voltaram para Florença, determinados a enfrentar Enrico e resolver a situação de uma vez por todas. A tensão estava alta enquanto se aproximavam da mansão da família. O silêncio entre eles refletia a gravidade do momento, mas também sua determinação em encontrar uma saída para a dor que todos estavam sentindo. Ao chegar na mansão, foram recebidos por Enrico, visivelmente desgastado. Ele havia envelhecido consideravelmente nos últimos dias, o peso da culpa e do arrependimento marcando seu rosto. Sabia que essa conversa seria difícil, talvez a mais difícil de sua vida, mas também sabia que era necessária. Dentro da mansão, os três se sentaram em uma grande sala de estar, onde tantas memórias familiares haviam sido criadas. A atmosfera estava carregada de emoção e, por um momento, nenhum deles conseguiu encontrar as palavras certas para começar. Finalmente, Enrico, com a voz quebrada, começou a falar. Ele confessou a profundidade de seu arrependimento, não apenas pelo que fizera a Sofia e Leonardo, mas também por permitir que o orgulho e as convenções sociais o afastassem do verdadeiro amor. Admitiu que, no fundo,
Sempre soubera que seu comportamento estava errado, mas o medo de perder o respeito e o status o havia impedido de fazer o que era certo. Leonardo, ainda amargurado, perguntou ao pai por que ele havia sido tão cruel, não apenas ao abandoná-los, mas também ao forçar o casamento entre ele e Sofia. Enrico, chorando, explicou que inicialmente foi apenas uma forma de punição e controle, mas ele nunca imaginou que isso os faria se apaixonar. Ele nunca teve a intenção de machucá-los dessa maneira, mas o destino se mostrou cruel e irônico. Sofia, por sua vez, permaneceu em silêncio enquanto ouvia tudo, tentando processar a dor e a confusão que sentia. Finalmente, ela se levantou e, com uma força inesperada, disse a Enrico que, apesar de todo o sofrimento, estava disposta a perdoá-lo. Ela sabia que carregar o peso do ódio e do ressentimento só a destruiria ainda mais. Ela queria seguir em frente, livre da sombra do passado, e a única maneira de fazer isso era perdoando. Leonardo, vendo a coragem e a compaixão de Sofia, sentiu-se comovido a fazer o mesmo. Olhou para seu pai, que estava em lágrimas, e após uma longa pausa, disse que também estava disposto a perdoá-lo, mas que isso precisaria de tempo para reconstruir a confiança e o amor dentro da família. Ele sabia que o caminho seria longo e doloroso, mas acreditava que com o tempo poderiam encontrar a paz. Enrico, aliviado e ainda em lágrimas, agradeceu profundamente aos seus 2 filhos, prometendo passar o resto de sua vida tentando compensar o mal que causou e, acima de tudo, apoiar Sofia e Leonardo em tudo o que precisassem. Sabia que nunca poderia apagar o passado, mas esperava que, de alguma forma, pudesse ajudar a construir um futuro melhor para todos eles. E então, Enrico os abraçou, selando um pacto de redenção, amor e esperança. Eles sabiam que as feridas levariam tempo para cicatrizar, mas estavam determinados a seguir em frente juntos como uma família. Nos dias seguintes, a vida começou a mudar para Leonardo, Sofia e Enrico. Embora a dor do passado ainda estivesse presente, havia um renovado senso de esperança e determinação para construir algo novo e melhor. Leonardo e Sofia decidiram continuar suas vidas juntos, não mais como marido e esposa, mas como parceiros na vida e na arte, unidos por um vínculo profundo e inquebrável. A decisão de perdoar Enrico trouxe um alívio inesperado para ambos. Perceberam que, ao deixarem de lado o ressentimento e a raiva, estavam abrindo espaço para a cura e o crescimento pessoal. Enrico, por sua parte, começou a se dedicar ao trabalho beneficente em Florença, tentando espiar o mal que havia causado. Ele se tornou um benfeitor silencioso de várias instituições que ajudam mães solteiras e pessoas em situações vulneráveis, como uma forma de penitência por seu erro passado. Enquanto isso, Sofia continuava a pintar e suas obras começaram a ganhar ainda mais reconhecimento. A dor e a resiliência que ela havia experimentado estavam refletidas em suas pinturas, que agora eram consideradas obras-primas de expressão emocional. Chiara, sua amiga e dona da galeria, organizou uma exposição especial para Sofia, onde suas novas obras foram apresentadas ao público pela primeira vez. A exposição foi um sucesso absoluto, atraindo a atenção de críticos e colecionadores de toda a Itália. Leonardo, inspirado pela força de Sofia, decidiu retomar sua carreira como advogado, mas com um propósito diferente. Começou a se especializar em casos de justiça social, ajudando aqueles que eram tratados injustamente ou negligenciados pela sociedade. O seu trabalho trouxe-lhe um novo senso de realização e ele se tornou um advogado respeitado e admirado. Enrico, em um esforço para restaurar a confiança da sua família, decidiu transferir a gestão dos negócios familiares para Leonardo. Ele reconheceu que, para o seu filho florescer e se sentir valorizado, precisava lhe dar a responsabilidade e a autonomia para liderar. Leonardo aceitou o desafio com humildade, sabendo que essa era uma oportunidade para criar um novo legado, livre dos erros do passado. A vida na mansão da família Toscani começou a se transformar. A atmosfera, antes marcada por tensões e expectativas rígidas, tornou-se um lugar de calor e renovação. Sofia e Leonardo, embora não estivessem mais casados, continuaram a viver na mansão, transformando-a em um centro de arte e cultura. O espaço, antes reservado apenas para a elite, agora estava acessível a todos, especialmente àqueles que não tinham o mesmo privilégio. Enrico, que havia decidido viver em uma ala separada da mansão, dedicou-se a escrever um livro sobre sua vida, falhas e as lições que aprendera. Ele queria deixar ao mundo um relato honesto de sua jornada,
como um testemunho de que até os erros mais graves podem ser redimidos com humildade e arrependimento sincero. Nos momentos finais da história, vemos Leonardo e Sofia no jardim da mansão, observando um grupo de jovens artistas pintando e criando suas obras. Eles trocam um olhar cúmplice, percebendo que, apesar de tudo, encontraram um novo propósito e um novo tipo de amor, um que transcende as convenções e dores do passado. O legado da família Tuscani, antes marcado pela riqueza e poder, agora é lembrado pela sua contribuição à arte e à justiça. Embora as cicatrizes do passado nunca desapareçam completamente, elas servem como um lembrete constante de que a verdadeira redenção e felicidade vem da capacidade de perdoar, amar e seguir em frente, apesar da adversidade. 5 anos se passaram desde aquele triste dia na mansão Tuscani, e a vida de todos foi profundamente transformada. O tempo trouxe novas oportunidades, curou velhas feridas e fortaleceu os laços que antes eram tão frágeis. Sofia, agora uma artista renomada na Itália e além, viajou pelo mundo exibindo suas obras, que não só refletiam sua jornada pessoal, mas também abordavam temas universais de resiliência e superação da adversidade. Sua última exposição em Nova York foi aclamada pela crítica, solidificando seu lugar como uma das vozes mais poderosas da arte contemporânea. Leonardo, por sua vez, continuou a expandir seu trabalho como advogado de justiça social. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos que oferecia assistência legal gratuita aos mais necessitados, e seus esforços foram reconhecidos com prêmios e honrarias. Mas mais importante do que qualquer reconhecimento público era o impacto positivo que ele estava tendo na vida das pessoas. A mansão da família Tuscani, que ele agora administrava, se tornou um símbolo de transformação e altruísmo. Enrico, em seus últimos anos, encontrou a paz que tanto procurava. Seu livro, publicado com o título O Preço do Orgulho, se tornou um best-seller, não apenas por sua escrita honesta, mas porque ressoou profundamente com aqueles que também enfrentaram o dilema entre o orgulho e o amor. Ele doou todos os lucros para a caridade, continuando seu compromisso com a redenção até o fim. A história da família Tuscani se tornou um exemplo poderoso de como o amor, o perdão e a resiliência podem transformar até as situações mais desesperadoras. O legado de Enrico, antes associado ao poder e à opressão, foi reescrito pela generosidade e pelo sincero desejo de fazer o bem. Leonardo e Sofia aprenderam que, apesar das dificuldades e escolhas dolorosas, sempre há um caminho para seguir em frente e encontrar a felicidade. Eles demonstraram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas posses ou no status, mas na capacidade de amar e cuidar dos outros, mesmo quando isso significa sacrificar algo pessoal. O amor entre eles, que começou de forma tão inesperada e com tantos desafios, transformou-se em um vínculo inquebrável. Eles já não eram mais marido e mulher, mas se tornaram parceiros na vida, na arte e na justiça, unidos por uma missão comum de fazer o bem e deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraram. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas emocionantes como essa, e compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você achou dessa jornada de amor, perdão e superação da adversidade. Sua participação é muito importante para nós. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Eles não vão entender. Digite Coca-Cola nos comentários. Apenas quem chegar até o final vai entender.